Eu nunca tinha ouvido falar dessa profecia. E olha que eu conheço muita coisa de São Francisco de Assis, até porque eu fico com muita dificuldade com as representações que se faz hoje em dia de São Francisco de Assis, um homem que era de uma valentia, de uma coragem tremenda, a ponto de enfrentar sozinho um exército islâmico para evangelizar, né, um sultão. Esse homem é apresentado como um jovenzinho, saltitante, etc., ou de uma forma romântica e tal, e não era isso. E São Francisco, o pai seráfico, como chamam os franciscanos, o pai seráfico, ele antes de morrer fez 15 profecias. Isso é impressionante. A profecia 13 ou 14, eu daqui a pouco vou dizer a fonte para vocês poderem checar, que foi feita há 8 séculos. Há 8 séculos, outro dia, nós comentamos uma profecia de São Nilo, de 15 séculos atrás, ou 16 séculos atrás, falando dos nossos dias. E falava coisas incríveis. Essa de São Francisco eu não conhecia, não sei se muito franciscano conhece, e vocês vão me dizer isso aqui nos comentários na hora que nós lermos. Salve Maria, queridos irmãos da grande família Regina Fidei, Brasil, Portugal, país de língua portuguesa. Meu nome é Odair Gutierrez e este é o programa Padre Pio. Nesse dia, em 1923, né, o Padre Pio foi proibido pelo Santo Ofício de responder cartas. É uma data triste isso. Na perseguição do Padre Pio era uma coisa tremenda. Ele não podia mais orientar as almas. Né? Coisa bárbara. Bom, e queria dizer também que no dia de hoje, quem telefonar para pedir a sua estampa do Padre Pio e também o seu adesivo do Padre Pio, os telefones estão colocados aqui embaixo, quem telefonar para pedir a estampa, para fazer parte dessa campanha Padre Pio em 1 milhão de lares, hoje vai ganhar também. O que ele vai ganhar? Ah, vai ganhar um devocionário maravilhoso. Pena que eu não estou com o meu aqui em cima da mesa. Mas maravilhoso, que é Invocando os Santos Anjos. E vocês vão ver que nós vamos precisar muito de invocar os Santos Anjos com esse conteúdo aqui que nós vamos compartilhar. Então vamos entrar direto no assunto. Esse texto foi pesquisado. Primeiro nós encontramos o texto, aí falamos, bom, vamos ver se isso aqui é sério ou não, etc. Até que encontramos o texto verdadeiro no Opuscoli del Seráfico Patriarca San Francesco d'Assisi, publicadas pela Tipografia della Santissima Concessione de Raffaello Ricci, em 1880, páginas 421 e 425. Então, quando alguém fala, será que São Francisco fez isso? É só pesquisar que você vai encontrar isso aí. Então, vamos começar imediatamente. São Francisco de Assis nasceu em 1182, na pequena cidade de Assis, nos Apeninos italianos. Após uma juventude despreocupada, ele se converteu em Perugia, enquanto estava encarcerado, encontrando Jesus Cristo na leitura dos seus evangelhos. Eu não vou entrar aqui nos detalhes de por que ele estava encarcerado, porque foi em Perugia, porque o objetivo aqui é nós focarmos na profecia, porque essa aqui realmente é sério o negócio. Bom, dedicou-se aos pobres, tornando-se ele mesmo pobre ao serviço dos mais necessitados. Um dia, Nosso Senhor lhe pediu que restaurasse a sua casa. São Francisco tomou o pedido literalmente e começou a restaurar as igrejas em ruínas da região, até que Nosso Senhor o corrigiu. Isso aí é um fato muito bonito, que ele estava numa igrejinha que existe em Assis, quem vai a Assis ver, em Santa Maria degli Angeli, que fica pertinho de Assis, acho que é da mesma região. Eu fui há muitos anos lá. Lá tem uma igrejinha que estava em ruínas, né? E tem um Cristo no centro que falou com São Francisco, Francesco, ordena minha igreja,
alguma coisa assim, Ordem na minha chiesa. Ai, desculpem os que falam italiano. Ordem na minha chiesa. E ele achou que era para reformar aquela capelinha. Ele, mãos à obras, começou a reformar, e aí o nosso senhor corrigiu, falou, não, é a igreja que eu quero que você coloque em ordem. Naquela época já estava um período de decadência, né? Aliás, é interessante notar que a igreja já passou por várias. Sempre a providência suscita um santo para cuidar daquela crise, e a promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja se cumpre. Bonito isso aí, né? Então, Nosso Senhor o corrigiu, né? E ele passou com pleno ardor a anunciar o evangelho. Bom, convidando outros a se associarem a ele na busca da santidade e levando uma vida austera, reuniu uma comunidade que chamou de frades menores. Seus muitos discípulos, chamados franciscanos, depois repartiram-se em 3 ramos: os menores, os frades menores, os capuchinhos, do qual o Padre Pio era membro, e dos conventuais, né? Cada um com uma missão específica, diferente, mas é a mesma família franciscana. Ordenado diácono, São Francisco pregou o amor de Deus a todos nas suas caminhadas apostólicas, inclusive peregrinando na Terra Santa, demonstrando com suas palavras e atitudes o desejo de seguir a Cristo. Em seu despojamento completo, recebeu do eremitério de Monte Alverne os estigmas da paixão de Cristo nos pés, nas mãos e no peito. Os estigmas que ele recebeu, mesma coisa que o Padre Pio. O Padre Pio tinha das costas também, né? E tinha também da coroa de espinhos. Eu não sei São Francisco, mas é muito interessante. Aliás, São Francisco não foi o primeiro padre estigmatizado, como alguém me disse, porque ele não era padre, ele era diácono, né? O primeiro padre realmente estigmatizado foi São Pio de Pietrelcina, o nosso querido Padre Pio, né? Tendo realizado todos os planos de Deus, faleceu deitado sobre a terra nua, rezando e cantando os salmos. Olha que bonito. Em 4 de outubro de 1226, aos 45 anos. 45 anos. Quanta coisa um homem de 45 anos tem hoje em dia para apresentar diante de Deus. O problema não é a idade, o tempo que Deus dá, é o aproveitamento do tempo que Deus nos dá. Tem muita gente de 70, como eu, 80 ou mais, que olha para trás e não tem nada. Ele vai aparecer no dia do juízo com a mão vazia, de mãos vazias. É terrível isso? É terrível, né? Mas eu queria que vocês me dissessem aqui nos comentários, quando não fala de você, não, mas as pessoas que você conhece, quando olham para trás, eles têm muita coisa para apresentar para Deus? Ou eles vão aparecer de mãos vazias? Ou vão aparecer com as mãos sujas? Ou vão aparecer com as mãos moles dos omissos e dos tíbios? Daquele que é católico, mas que não faz nada pela igreja. Ele é católico do IBGE. Quantos católicos do IBGE? E o IBGE adora dizer que está diminuindo o número de católicos, né? Isso é uma barbaridade. Por isso que eu insisto muito nessa campanha Padre Pio em 1 milhão de lares, porque o Padre Pio obtém graças impressionantes. A intercessão do Padre Pio é uma coisa fantástica. E isso pode mudar as pessoas, pode mudar as famílias, pode mudar os lares. Está todo mundo vivendo ao léu, sem religião, sem nada. O problema já nem é apostasia, quer dizer, é uma apostasia, mas de alguma forma é gente que já nasce como nasce a grama e depois morre também do jeito que morre a grama, mas aí enfrenta o juízo, né? Eu vejo muita gente omissa. Eu vejo nos comentários bons, comentários fervorosos, etc, mas eu falo, puxa vida, podia ter muito mais comentários, podia ter muito mais likes para que a gente pudesse fazer apostolado, podia ter muito mais filhos protegidos do Padre Pio, que colaborasse para a gente fazer tanta coisa que nós temos para fazer. A obra é imensa. Os operários e os recursos são pouquíssimos, né?
Enfim, entre parênteses, com 45 anos, São Francisco tinha uma obra fenomenal. Mas ainda é tempo, hein? Não se assuste com a questão do tempo. Se você tem mais um ano de vida, o que você pode fazer nesse ano? Uma barbaridade. 2 anos, 3 anos. Você pode aparecer diante de Deus decentemente. Isso é fantástico. Bom, foi canonizado 2 anos depois pelo Papa Gregório IX. E, pouco antes de sua morte, o seráfico São Francisco fez 15 profecias que foram recolhidas pelos seus primeiros seguidores, sendo a 13ª ou a 14ª a seguinte, que nós vamos ler aqui agora. Aspas. Sejam fortes, meus irmãos. Tenham coragem e confiem no Senhor. Se aproxima o tempo em que haverá grandes provas e tribulações. Abundarão perplexidades e distensões, tanto espirituais quanto temporais. Bom, há uma discussão se isso aqui ele está falando do fim do mundo ou dos nossos tempos, mas de alguma forma é dos nossos tempos, por quê? Nós vivemos uma pré-figura do fim do mundo. Quanta gente, a gente não vai comentar, fala, será que já é o fim do mundo? É uma pergunta que se põe, né? A gente sabe que não, porque ainda vai vir o reino de Maria. São Luís Grão de Montfort profetizou o reino de Maria. Mas o reino de Maria vem depois de uma grande transformação que tem tudo a ver com os castigos anunciados por Nossa Senhora em Fátima, né? Então, a gente pode ler interpretando das duas formas. E vocês vão ver que fala muito dos dias de hoje, né? Os dias de hoje, então, ele fala de dissensões espirituais e temporais. Espirituais a gente está vendo, né? Muita gente dizendo, a igreja acabou, a igreja não acabou, porque a igreja não acaba nunca, né? Ah, mas os padres não dão bom exemplo. Não interessa, não são todos. Tem vários que dão bom exemplo. Tem muitos que dão mau exemplo? Claro, infelizmente, mas nem por isso a igreja vai acabar. E no âmbito também temporal, né? As famílias se desfazendo, as crianças não têm mais formação nenhuma, né? Enfim, não preciso repetir o que vocês estão cansados de saber, mas cada um de nós tem seu punhadinho de culpa. Na medida que a gente não faça nada, que a gente seja omisso, seja tíbio, nós temos culpa da situação que existe hoje em dia. A caridade de muitos se esfriará e a malícia dos ímpios aumentará. Olha que barbaridade. O demônio terá um poder inusual. A pureza imaculada de nossa ordem e de outras se escurecerá demais. Pureza, ele está falando pureza, castidade, né? A pureza na observância das regras, né? A gente está vendo o que acontece aí, não vou nem comentar, nem precisa, né? Mas a gente vê que o demônio vai ter, ele diz aqui, o demônio terá um poder inusual, fora do comum. É só olhar pela janela, não é? Bom, haverão muitos poucos cristãos que obedecerão ao verdadeiro sumo pontífice e à Igreja Romana com coração leal e caridade perfeita. Então, muito poucos cristãos, né? Aqui não é cristão no sentido evangélico, né? Porque o evangélico não segue a igreja, não segue o Papa, não segue nada, o sumo pontífice, etc. E aqui ele também não está falando desse ou daquele Papa, ele está falando da instituição do papado, né? Que é uma instituição santa. Ah, mas teve um Papa na Idade Média que não prestava. Bom, tá bom. Ele se acertou lá com Deus. Agora, o medieval, que olhando esse Papa falasse, não quero mais ser católico, porque esse Papa aí, ele é bandido, é ladrão, só gosta de fazer guerra, outro é não sei o quê. Não, peraí. Você é de que religião? Da Igreja Católica ou da religião do padre que dá mau exemplo, do bispo que dá mau exemplo, do Papa até que dá mau exemplo? Não, nós somos católicos, né? Mas é uma barbaridade como o demônio aproveita isso para pôr confusão nas almas. Por isso que o Padre Pio dizia, o pior dos castigos que vai vir
é o fato de, no mundo, não vão ser as grandes tempestades, enchentes, como nós estamos vendo aqui no Rio Grande do Sul, etc., mas vai ser o fato de que existirão duas igrejas, uma falsa e uma verdadeira, e a confusão geral das pessoas sem saber qual é a falsa, qual é a verdadeira. Todas vão dizer que são as verdadeiras. É nessa hora que nós precisamos ter graças e discernimento do Espírito Santo, e aí o Padre Pio pode ter um papel fantástico, fantástico. E a gente ajudando o Padre Pio a se espalhar pelos ares, a gente está tendo um papel importante nisso também. Atenção. Bom, ele continua. Neste momento de tribulação, um homem não canonicamente eleito será levado ao pontificado e, com sua astúcia, empenhar-se-á em levar muitos ao erro e à morte. Então, os escândalos se multiplicarão, nossa ordem se dividirá e muitas outras serão destruídas por completo, porque se aceitará o erro no lugar de opor-se a ele. Haverá uma tal diversidade de opiniões e cismas entre o povo, os religiosos e o clero, que, se aqueles dias não fossem abreviados pela imensa misericórdia de Deus, até os eleitos seriam levados ao erro se não fossem guiados no meio de tão grande confusão, segundo as palavras do Santo Evangelho. Então, mais uma razão para a gente ter o Padre Pio como nosso guia. Como seria bom, nessa hora, ter um Padre Pio, né, que a gente pudesse dizer, não, eu sigo o que ele me mandar. A gente não vê isso. A gente vê muitos sacerdotes bons, muitos sacerdotes maus, mas a gente vê muita vaidade nesse meio. Então, a pessoa tem que ser santa, não bancar o santo, né? Infelizmente, isso acontece muito. Mas, enfim, Nossa Senhora há de mudar essa situação. Então, continua ele. Então, a nossa regra e o nosso modo de vida serão violentamente combatidos. Nosso modo de vida serão violentamente combatidos. Né? Quando a gente fala das igrejas, que as pessoas entram de qualquer jeito, é por quê? Porque elas têm regras de vida, elas têm modos de vida horríveis. E elas combatem aquela senhora que está na igreja de véu, que está um senhor que está rezando, outro que está com fervor, rezando o seu rosário. Isso aí é um exagerado. O negócio aqui é bater palma, dar risada e está acabado. Né? O que vai acontecer ali na missa? Vai acontecer o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, quer dizer, vai ser a renovação do sacrifício incruento da cruz. Né? A pessoa não está nem aí, né? Como se diz. Então, a nossa regra, o nosso modo de vida serão violentamente combatidos por alguns e virão provas terríveis sobre nós. Então, temos que nos preparar. Ah, mas eu não quero provas. Então, você é tíbio. Você é omisso. Você não quer sofrer nada? O céu não se compra um bilhete para o céu assim, olha, ganha um pirulito, um bilhete do céu e sai tocando harpa e passa pelas nuvens. Não é assim não, minha gente. Quem não sofre, quem não oferece sacrifício, não vai para o céu. Quem não reza, não vai para o céu, dizia Santo Afonso Maria de Ligório. Quem reza se salva, quem não reza não se salva. Então, os que forem achados fiéis receberão a coroa da vida, mas ai daqueles que, confiando apenas na sua ordem, se deixarem cair na tibieza. Olha que puxado. Porque esses não serão capazes de suportar as tentações permitidas como provação para os eleitos. Tibieza não. O sujeito que caiu na tibieza não aguenta provação, não aguenta sofrimento, ele reclama de tudo. Qualquer coisa que dá errado, ele já briga com Deus. Eu ouço gente, às vezes, dar uma entrevista e dizer, porque teve uma época que eu briguei com Deus. É bonito falar isso. É horrível. É horrível. Não tem.
Houve uma época que eu fui tíbio, houve uma época que eu fui infiel, houve uma época que eu fui pecador, houve uma época que eu não cumpri os mandamentos. Agora, briguei com Deus, como se fosse um garoto ali que eu posso ter uma desavença com ele. Isso é uma barbaridade. Mas quanta gente... Vocês já ouviram falar isso? Me escrevam aqui nos comentários, já ouviram o pessoal dizer isso? Ah, teve uma época da minha vida que eu briguei com Deus. Me falem. Eu estou exagerando nos comentários? Me falem também, certo? Vamos promover a discussão disso tudo que nós estamos vendo, né? Então, os tíbios, não serão capazes de suportar as tentações permitidas como provação para os eleitos. Os eleitos são principalmente os religiosos, né? Mas nós, católicos, fiéis também, somos eleitos. Nós, filhos do Padre Pio, só a graça de ter conhecido o Padre Pio. Quantas vezes a gente lê um testemunho e diz: tive a graça de conhecer o Padre Pio navegando pela internet ou durante a pandemia. É uma graça, é uma forma de eleição. O Padre Pio quer você. O Padre Pio não quer você apenas pedindo coisinhas para ele, não. Ele quer você tendo devoção a ele. Quer você amando a Deus como ele ensina. Para isso a gente tem que aprender, tem que ler sobre o Padre Pio. Né? É muito importante. Será que tem muito... Não, vamos fazer uma pesquisa. Primeira pergunta. As pessoas que você... Não precisa falar de você. As pessoas que você conhece, quanto por cento delas conhecem essa profecia? Segunda pergunta. Quanto por cento dos religiosos conhecem essa profecia? Dá a sua opinião aí. Terceira pergunta. Eu vou arriscar aqui. Quanto por cento dos franciscanos conhecem essa profecia? Me respondam aí. Vamos fazer uma estatística informal, tá bom? Bom, aqueles que preservarem o seu fervor e aderirem à virtude com amor e zelo pela verdade, sofrerão injúrias e perseguições, como se fossem rebeldes e cismáticos, uma vez que seus perseguidores, instigados por espíritos malignos, dirão que prestam um grande serviço a Deus com a destruição de homens tão nocivos da face da terra. Olha só que impressionante isso aqui, hein? Quer dizer, os que preservarem o fervor, né, eles vão ser muito perseguidos, né? Como se fossem rebeldes, cismáticos, sei lá o que. Aliás, com a profecia das duas igrejas do Padre Pio, vai ser uma acusando a outra de cismático, mas só uma vai ser verdadeira. Como vai ser duro viver nessa época? Será que falta muito tempo? Não sei. Bom, mas o Senhor há de ser o refúgio dos aflitos e salvará todos os que confiam nele. Confiança, minha gente, confiança. E a fim de serem como a cabeça, Cristo, assim como serem como Cristo, estes, os eleitos, atuarão com esperança, não, perdão, e a fim de serem, né, como nosso Senhor Jesus Cristo, estes, os eleitos, atuarão com esperança e, com a sua morte, obterão a vida eterna. Que dia vai ser isso? A gente nunca sabe, né? Essa data é uma data desconhecida, né? Será que nós vamos durar muito, durar pouco? O que é importante é a gente começar a encher as mãos, apresentar para Deus. Olha o que eu já fiz. Ah, mas eu nunca fiz nada, eu já estou com 70 anos. Começa a fazer. Começa a fazer apostolado, começa a ajudar o apostolado. Faça alguma coisa. Não seja omisso, não seja tíbio. Você vê aí o que acontece. Escolhendo obedecer a Deus antes que aos homens, portanto, esses fiéis, né? Eles não temerão nada, olha só, não temerão nada, portanto, vai haver uma graça, como havia no martírio, né? Eram mocinhas, jovens, católicos, idosos, etc., que eram jogados para as feras, nas arenas dos imperadores romanos. Eles tinham uma
coragem que na vida, no dia a dia, eles não tinham. Portanto, a gente deve rezar pedindo essa graça da coragem na hora de defender a igreja, de não renegar nossa fé, na hora que a gente for chamado para a graça do martírio. Nós temos que ter essa coragem, nós temos que rezar pedindo isso. Muitos podem não se sentir à vontade de pedir o martírio, né? Se bem que o martírio é fenomenal, quer dizer, a pessoa que é martirizada, no sentido da defesa da fé católica, ela vai para o céu direto, não tem purgatório, não tem nada. Uma graça, mas é um sofrimento, e é preciso coragem, é isso que nós devemos pedir, coragem. Bom, então, escolhendo obedecer a Deus antes que aos homens, eles não temerão nada e preferirão antes morrer do que aprovar a falsidade e a perfídia. Guardem isso aí. Alguns pregadores, atenção, manterão silêncio sobre a verdade. Eles vão omitir a verdade. Eles que são aqueles que devem nos conduzir pela verdade, nos ensinar a verdade. Alguns deles manterão silêncio sobre a verdade. Outros a pisotearão debaixo de seus pés e negarão a verdade. A gente vê como é que foi no tempo da teologia da libertação, que hoje em dia não tem mais o impacto que teve, mas já causou muito mal, já causou mal o suficiente para durar até hoje, né, em vários formatos, etc. Né? A gente vê que eles nos negavam a verdade, nos negavam o conhecimento. Quanta homilia eu vejo que se fala de misericórdia, que se fala de viver bem, amar o próximo, fazer caridade, etc., ou conta uma coisa bonita da vida, etc., etc., etc. A gente fala, puxa, será que esse padre leu o evangelho de hoje? Porque não está batendo com o que eu ouvi no evangelho, né, em primeiro lugar. Agora, falar do martírio, do sofrimento, do sacrifício, da verdade, já é mais difícil. Eu não estou generalizando, hein? Mas cada um saberá como é que é no seu ambiente, né? A santidade, continua São Francisco, a santidade de vida será vivida em meio a deboches, vocês vão ser debochados, mas significa que estão se santificando, né? Em meio a deboches proferidos, inclusive por aqueles que a professam exteriormente. Ele é católico, vai falar, você é um exagerado. Exteriormente ele é católico, católico coisa nenhuma, né? É a famosa história, eu sou católico não praticante. Bom, eu também, eu sou rico não praticante, eu sou santo não praticante, não existe isso. Ou é católico ou não é, né? O que você é? Eu sou um alcoólatra não praticante, não bebe nada. Isso é uma estupidez, né? Fenomenal. Bom, então, a santidade de vida será vivida em meio a deboches, proferidos inclusive por aqueles que professam exteriormente, pois naqueles dias nosso Senhor Jesus Cristo não lhes enviará um verdadeiro pastor, mas um destruidor. Então é quá, você é católico, olha só o que diz tal bispo, ou tal padre, ou tal papa, não interessa. Eu sou católico, eu sou de uma instituição que nunca vai desaparecer, que tem a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a gente vê que essa profecia de São Francisco, né, estou finalizando aqui, ela está falando sobre o futuro do mundo e da igreja. Serão os nossos dias, será o fim do mundo. Eu vejo muita coisa aqui que se passa hoje, não sei vocês, me digam aqui nos comentários, mais um comentário para vocês fazerem. Mas eu não quero que façam comentários ácidos, falando mal do padre tal que me recusou tal coisa, padre tal, bispo tal que fez isso, falou aquilo. Não. Vamos fazer uma análise coerente e respeitosa, né? É fundamental isso.
O católico não é desrespeitoso, não é escrachado, não é de falar palavrões ou palavras inconvenientes, nada disso. Quem faz isso não é católico. Bom, do IBGE, sim. Então, eu achei que valia muito a pena nós tratarmos isso aqui, né? Porque nós precisamos estar alertas, né? E o desafio é ouvir isso tudo aqui, não tremer, mas, pelo contrário, ter confiança e dizer: eu tenho que começar a encher minhas mãos de virtudes que eu vou apresentar para Deus. Eu tenho que começar a aguentar as provações, eu tenho que rezar, eu tenho que oferecer os sacrifícios a Deus. Pequenos sacrifícios, como Santa Teresinha ensinava na Pequena Via, mas nunca deixar de oferecer. Ter coragem de romper, às vezes, com certos círculos mundanos que a gente tem, amigos inconvenientes que também não são amigos, etc, etc, para viver uma vida completamente dedicada, não ser omisso em relação à religião católica, não ser tíbio, sobretudo, mas ter uma vida de santidade. Tá aí, pessoal. Os que quiserem assistir um outro vídeo que fala de profecias de Santa Brígida, Santa Brígida fala sobre o destino da igreja. Eu vou deixar aqui embaixo o link desse vídeo. Vale a pena assistir. Os que não conhecem ainda, os que já são inscritos devem conhecer, a menos que ele se inscreveu e não voltou. É diferente. Foi omisso ou tíbio. Ou não teve tempo, né? Mas aqueles que não são ainda inscritos no nosso canal, inscreva-se, compartilhe, acione o sininho e você vai ser incluído na missa da próxima quinta-feira. Suas intenções, seus pedidos, é a missa de súplicas ao Padre Pio. A próxima vai ter as suas intenções. Não interessa quando você assiste esse vídeo. Se você assistir daqui a um ano, pode estar certo que a próxima quinta-feira terá a missa. Tá bom? Então, vamos encerrando por aqui. Não esqueçam de dar seu like, atenção. Vamos rezar a nossa Ave Maria e depois a bênção do nosso querido Padre Pio. Salve Maria, queridos irmãos da grande família Regina Fidei, e até a próxima. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, così sia. Saudade Jesus Maria e boa jornada. Em um mundo onde a fé é testada a cada dia, há aqueles que se levantam para espalhar a luz da esperança e da proteção. Hoje, você é convidado a se juntar a esta missão sagrada como um dos filhos protegidos do Padre Pio. Imagine testemunhar um milagre tão maravilhoso que só pode ser atribuído à intervenção divina do Padre Pio. Esta é apenas uma amostra do poder que você pode ajudar a espalhar. Com uma doação mensal de apenas R$30, equivalente a R$1 por dia, você se torna uma fonte de bênçãos para aqueles que mais precisam. Sua contribuição lhe favorece com mais de 130 missas anuais, incluindo o envio de seu nome para o Santuário do Padre Pio, junto ao seu corpo incorrupto, em São Giovanni Rotondo. Seu nome será levado até lá e será colocado sob o corpo incorrupto do Padre Pio, onde será abençoado pela proximidade do grande santo. Mas há uma urgência em agir agora. Não deixe que as forças contrárias à luz o impeçam de receber essas bênçãos. Faça sua doação agora e abra as portas para um fluxo contínuo de graças e proteção. Cada centavo investido será como uma prece pedindo ao Padre Pio que coloque você, sua vida e seus entes queridos sob sua intercessão. Não perca esta oportunidade de fazer parte de algo verdadeiramente extraordinário. Clique no link abaixo e faça sua inscrição agora mesmo. Juntos, podemos espalhar bênçãos e proteção a todos que buscam ajuda e proteção espiritual. Junte-se a nós nesta família de fé e transformação.
Agradeço desde já por sua generosidade e confiança.